Você já ouviu falar do massacre da Praça Tiananmen? Não? Procure saber sobre isso. Pensata, com Marcelo Madureira. O massacre da Praça Tiananmen é o assunto da Pensata de hoje. Pensata é esse meu programa aqui no canal do Marcelo Madureira, que tem todas as terças-feiras, eu desse lado da câmera e o Nando Chagas, meu amigo, do lado de lá da câmera, o Nando que é casado com a Fátima, que é um músico muito talentoso, artista plástico, fotógrafo, é o artista bombril. Ele tem 1001 utilidades e ele que me dirige aqui, ele que inclusive às vezes se esquece de gravar, tão impressionado que ele fica com o meu conhecimento, com a minha capacidade de comunicação e expressão. Hoje, por exemplo, eu estou gravando pela segunda vez porque eu já estava quase acabando o programa e ele de repente, esqueci de apertar o REC, o gravador. Mas isso acontece com os melhores profissionais, para você ver. Um profissional do gabarito do Nando Chagas dá uma escorregada dessa. Eu, como sou amigo dele, quero bem a ele, para mim isso não é nada, isso é um café pequeno, sei que isso foi Cara, isso acontece. Mas eu vou contar de novo o que eu já tinha contado, mas não foi gravado. Se não foi gravado, existe. Que é esse massacre da Praça Tiananmen, que eu comprei esse livrinho aqui porque é HQ, História em Quadrinho. Eu sou um apreciador do HQ. Eu gosto muito de História em Quadrinho. E tenho uma coleção bem bacana de História em Quadrinho, e desde que me entendo por gente, sempre Pato Donald, Mickey e tal, mas quando eu conheci o Tintin do Hergé, que era belga, o Asterix, do Goscinny, do Derzo, o Lucky Luke, que era do Maurice, eu aprecio muito História em Quadrinho de uma maneira geral, mas a escola francesa eu gosto muito. Tem muita gente, por exemplo, hoje que gosta de mangá, que é o quadrinho japonês, que você lê de trás para frente, o contrário. Mas eu confesso que o traço não me atrai muito, nem a narrativa, porque a história em quadrinho é uma arte de contar a história e de desenhar a história. Tanto que esse livro aqui, como toda história em quadrinho, tem um cara que desenha e tem um cara que roteiriza. Tem um cara que é quase como um filme, tem um cara que faz o roteiro e tem um cara que roteiriza. Eu não sei quem é o desenhista, se é o Adrien Gombeau, um cara chamado Amesiane, ou uma mulher, não sei, assinar Amesiane, e a narrativa é do Lun Sang. Lun Sang é o chinês que testemunhou aqui esse massacre da Praça Tiananmen e fugiu para a França, claro, evidentemente, por conta desse acontecimento, e escreveu esse livro aqui de lembranças, que vale a pena você ler. Se você não sabe sobre o massacre da Praça Tiananmen, ocorreu em 1989, em Beijing, capital da China. Lá você tem a maior praça do mundo, a Praça da Paz Celestial. Ela chama-se a Praça da Paz Celestial. Do lado direito, de frente para o fundo da praça, tem um mausoléu onde o Mao Tse-tung está lá mumificado. No fundo da praça tem os portões da Cidade Proibida. A Cidade Proibida onde morava o imperador da China, onde a corte morava, só tinha autorização para entrar na Cidade Proibida determinadas pessoas que tinham ligação com a corte e tal. O cidadão comum não podia jamais cruzar os muros da Cidade Proibida. Se um dia você tiver a oportunidade de visitar a China, visitar Beijing, você certamente será apresentado à Praça da Paz Celestial, que em chinês quer dizer Tiananmen, e onde houve esse protesto em 1989. Por que houve este protesto? Eram tempos de Deng Xiaoping, o homem responsável pela modernização do socialismo chinês, dessa virada que a China deu, que a gente assiste hoje. A China, que era um país fechado, e começou um pouco antes, já com Mao Tse-tung, Zhou Enlai, mas com Deng Xiaoping, as mudanças estruturais, principalmente na economia chinesa, começaram. E ventos de liberdade começaram a soprar na China. Muito embora, para a sociedade chinesa, porque quando você fala dos chineses, você fala de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, é uma sociedade, assim como é a sociedade russa, que culturalmente, tradicionalmente, não é igual à nossa sociedade judaico-cristã ocidental, baseado no humanismo, no iluminismo, em onde você
dá uma enorme importância à liberdade individual, liberdade de expressão. Nas culturas como a chinesa, o indivíduo vive mais para a sociedade do que para a vida individual propriamente dita. Mas o fato é que em bilhões de pessoas você vai encontrar sempre uma quantidade expressiva de gente que se identifica com essa necessidade de liberdade individual, de expressão, enfim, com esse sentimento democrático, né, que é uma coisa que nós ocidentais, pelo menos eu e vocês aí, prezamos, né, é um valor muito importante. O fato é que vários estudantes começaram a protestar justamente buscando maior liberdade, né? Maior liberdade de expressão, mais democracia na sociedade chinesa. Começou com o movimento de estudantes, mas foi agregando outros setores, cientistas, intelectuais, professores, trabalhadores, várias pessoas e que começavam a fazer vários protestos, que culminou com esse grande protesto aqui da Praça da Paz Celestial, Tiananmen, onde é a maior praça do mundo. E ela ficou tomada de pessoas, tomadas até a tampa, por pessoas protestando pacificamente lá sentadas, e ficou uma crise enorme, né? O Partido Comunista Chinês, vendo que havia um risco ali deles perderem o controle do regime, mandou o exército cercar a praça. O exército cercou a praça, deixou a praça cercada lá um tempo, e um belo dia, quer dizer, uma bela noite, entraram lá e passaram fogo. Passaram fogo, e quem estava na frente das balas morreu, sucumbiu. Algumas pessoas conseguiram escapar. Uma delas é o Lun Zhang, que fugiu para a França, e por isso ele pôde escrever esse livro, dar esse depoimento aqui. Mas muitas e muitas pessoas foram assassinadas. Até hoje não se sabe quantas pessoas morreram no massacre da Praça Tiananmen. Você pode encontrar mais informações sobre isso, evidentemente, na Wikipédia e tal, mas tem uma imagem que é muito forte, pessoal, uma imagem fortíssima, que durante os protestos, vem uma coluna de tanques do exército, uma coluna de tanques vem, e na frente da coluna, sozinho, se posta um jovem, né? Ele estava até com o paletó, segurando o paletó aqui, bem na frente da coluna de tanques. E os tanques param. O que acontece depois, vocês vão conferir no YouTube, que no YouTube tem imagens interessantíssimas sobre esse massacre, sobre esse acontecimento, mas o fato é que até hoje não se sabe o que aconteceu com esse jovem, né? E aonde, se ele está vivo, se ele está morto, quem é esse jovem. Mas naqueles dias, naquele momento, foi uma das imagens mais fortes que a humanidade já viu. Tão forte quanto a descida do homem na Lua. É uma imagem muito forte daquele ser humano sozinho contra uma coluna de tanques, desarmado, tentando parar a violência. Esse é o massacre da Praça Tiananmen. Evidentemente, com esse massacre, o movimento se dissolveu, a China voltou à sua vida normal, e hoje é essa China que nós temos aí. Quer dizer, a China já existe há 5.000 anos. Né? A China é outra história. Eu falei aqui, se for para falar da China, de como é que funciona a China, eu vou precisar aqui de uns 30 programas para falar um pouquinho como é que é o povo chinês. Tanto é que não é à toa que é uma civilização que tem durado 5.000 anos corridos, né? Não é como outras civilizações, os babilônios, né, assírios, egípcios, romanos, os gregos, que desapareceram, como ficaram para a história. São outra coisa. A China, basicamente, é a mesma coisa. A China confucionista é a mesma coisa. Não importa se a China é comunista, se tem um imperador ou se tem um ditador. A China é outra história. Não adianta a gente querer entender a China com a nossa cabeça de ocidental. Essa é a primeira premissa. Mas vale a pena conhecer a história da China e principalmente conhecer esse massacre da Praça Tiananmen, que teve um impacto muito grande no mundo inteiro. Teve protestos no mundo inteiro, uma repercussão tremenda, e tem muito a ver com o que a China é hoje. Então, procure esse livro aqui. Eu gosto muito de história em quadrinho. História em quadrinho não é só para criança não, pessoal, é para adulto, para todo mundo. E é uma arte, como eu já disse, a história em quadrinho é uma arte, é uma expressão artística.
é quase um cinema. Então não deixe de ler, né? Te Amei, em 1979, Esperanças Destroçadas. Essa bicicleta destruída aqui é bem elusiva, né? Bem significativa. Você encontra, essa história em quadrinho acabou de sair, você encontra nas boas livrarias do ramo. Se você gostou dessa pensata, não se esqueça de dar o seu like agorinha, se inscrever no meu canal, se você não é inscrito, compartilha com os amigos, né? Indica o canal do Marcelo Madureira para os amigos e me persiga também em todas as redes sociais, porque eu estou em todas as redes sociais sempre falando coisas bobas, como essa aqui. Se vocês gostaram, terça-feira que vem estou aqui. Um beijo e um queijo. Tchau.